Como é que é, fam? Aqui Ghost Effects. Vamos já falar da primeira aula. Então, família, vou-vos apresentar aquilo que é The Inner Circle Trader, na sua mais pura forma. Essa é a primeira aula, né? Vamos falar de elementos de uma trade, né? Então, como elementos de uma trade, temos um setup de trading, né? Que é o contexto barra framework, que é a lógica por detrás da trade que vamos estar a operar. É a ideia, é o contexto da trade. Estás a perceber? Você não pode fazer uma trade sem contexto. Ah, estou a comprar. Estás a comprar por quê? Estás a perceber? Por que tu estás a comprar? O que o mercado está a te mostrar? Então, eu vou vos ensinar nesta aula a interpretar o conceito de framework, né? O contexto de trading no geral e é isso, mano. Vamos entender também pontos de referência em order flow institucional. Essa aula, uma coisa que eu vou falar vai se relacionar com a outra. Então, é tudo a mesma coisa, mas subdividido em partes. Vocês vão perceber isso com o andar da aula, né? Então, o contexto para framework é basicamente movimento de expansão, movimento de retração, movimento de reversão e, claro, movimento de consolidação, certo? Os pontos de referência em order flow institucional serão para nós Fair Value Gaps, Liquidity Voids, Liquidity Pools, Stop Runs e Equilibrium, zona de equilíbrio. Vocês vão perceber o que é todas essas coisas com base na aula. Então, pega a visão menor, pega teu papel e caderno, anota, porque essa aula é a aula mais importante de todas. Exatamente, porque se tu não começas bem, não vais acabar bem. Então, família, este é o paradigma de eficiência do mercado. Por que que antes de eu explicar sobre framework e contexto, eu tenho que vos apresentar esse paradigma? Vamos colocar dois lados da moeda. Um trader de Wall Street, um investidor comum. Estás a perceber? Um trader de Wall Street é o smart money, é a minoria, é a pessoa que tem milhões para operar. E se ele tem milhões para operar ou bilhões para operar, significa que ele é que provém a liquidez. O que é liquidez? É dinheiro. Estás a perceber? Liquidity is money. Money is liquidity. Estás a perceber? Então, esse smart money é justamente o provedor de liquidez, né? Este aqui, este é o provedor de liquidez, liquidity provider. Estás a perceber? Então, este provedor de liquidez provê dinheiro para o mercado para com que o especulador informado, não informado, aliás, não informado, desculpa, não informado, possa fazer suas operações. E o que esse especulador vai fazer? Vamos supor que o smart money quer comprar, ele quer que o mercado suba. Você já perceber? Ele vai fazer com que o especulador não informado venda aqui em cima através desse pullback aqui, né? Então, esse especulador não informado vai vender e vai gerar liquidez acima do preço que vai se chamar, no seu caso, buy side liquidity. Mas isso vamos ver mais à frente. Ele gera liquidez neste topo, neste high, e aí o mercado já tem liquidez suficiente para abrir as ordens e fazer subir o preço do smart money. Então, este é o paradigma do mercado. Para nós estarmos no lado certo do mercado, nós temos que ser smart money. É daí onde já veio o nome Smart Money
Concepts. Estás a perceber? É daí onde vem o nome Smart Money Concepts, que são os conceitos do dinheiro inteligente. Por quê? Porque nós podemos não ter uma realidade em Moçambique ou Brasil, de onde você pode estar a assistir esse vídeo, né? No teu país, normalmente as pessoas não investem, mas nos Estados Unidos, Europa, pessoas normais investem. Um ser humano normal entra nas corretoras, entra e compra ações, mano. Só que ele compra ações desinformado, sem aquilo que é os conceitos do smart money. Estás a perceber? Ele só vai lá e compra ou vende. E o que o smart money faz? Rouba o dinheiro deles para poderem ter mais liquidez, que é mais dinheiro, para poderem alavancar seu capital e conseguirem fazer mais dinheiro com o movimento que o mercado faça, né? E tudo isso, o que vocês acham que move o mercado? O preço, o algoritmo do preço, vou explicar no próximo slide, né? O algoritmo interbancário de entrega do preço. Família, esse algoritmo interbancário de entrega de preço, price delivery, esse algoritmo é baseado numa inteligência artificial. Estás a perceber? Essa inteligência artificial consegue ver os stop losses, consegue ver todas as ordens no mercado, consegue ver o order flow, que por sua vez gera aquilo que é esse círculo de entrega de preço, que é retração, reversão, consolidação, expansão. Esses são os movimentos que o preço faz, independentemente do que vai acontecer. E o que move o preço? Primeiro, dinheiro, liquidez. Onde estão os stop losses das pessoas? Onde está o dinheiro das pessoas para o mercado poder ir levar e bazar? E quem entende esse algoritmo é o smart money, porque sabe que o algoritmo, essa tal inteligência artificial do mercado financeiro, simplesmente funciona com base nesses quatro fundamentos para a entrega de preço, que é expansão, retração, reversão, consolidação. Então, continuando, né? Elementos de um trading setup. Primeiro, um setup de expansão, né? Um setup de expansão está correlacionado com um setup com um order block. Desculpa, vou mostrar na prática. Então, o que é uma expansão? Expansão ocorre quando o preço move-se rapidamente de um ponto de equilíbrio. O preço está num certo lugar e ele cria um movimento extremamente rápido. Esse movimento chama-se movimento de expansão. Não sei se vocês conseguem perceber, mas esse é um movimento de expansão. Qual é a importância do movimento de expansão? Quando o preço deixa um preço rapidamente, isso indica a disposição dos market makers de revelar para onde eles querem levar o preço. Tu, como smart money, quando vês um preço a se mover rapidamente, tens que saber que o market maker está a dizer: olha, eu quero levar o preço para aqui embaixo. Coloca as tuas ordens no order block para eu poder abrir tuas ordens no bloco de ordens, order block, para poder levar o preço até lá embaixo. Esse é o algoritmo na sua mais pura forma, né? Quem são os market makers? Market makers são aqueles que fazem o mercado. Eles fazem o mercado se mover através do fluxo de ordens. Eles fazem o mercado se tornar mais lucrativo, levando os stop losses de 90% das pessoas. Eles só querem deixar no mercado o smart money. Estás a perceber? São as pessoas que estão a comandar o algoritmo, são as pessoas que estão a comandar a inteligência artificial por detrás do mercado. Eu sei que isso tudo parece conspiração ou algo do gênero, mas, mano, se tu não acreditas naquilo que eu estou a falar aqui agora, pesquisa. Pesquisa
entra no ICT, entra em qualquer lugar que tu quiseres dentro do mercado financeiro, estuda os livros, tu vais perceber como é que funciona o Wall Street por dentro, como é que funcionam os mercados financeiros e por que que eles podem muito bem afetar o planeta. Então, voltando, né? O que procuramos no preço? O que procuramos? Nós procuramos um order block que os market makers deixam na zona do equilíbrio ou perto da zona de equilíbrio, né? Voltando, deixa eu vos mostrar na prática. Estão a ver esta consolidação aqui? A zona de equilíbrio é exatamente os 50% dessa zona, a metade dessa range, dessa faixa de preço. Estão a ver essa faixa? A zona de equilíbrio é essa linha vermelha que a passar. Então, assim que o mercado fez um movimento extremamente rápido para cima, quebrando essa zona de equilíbrio, deixou aquilo que é um order block, que nós chamamos de bullish order block. Então, o que aconteceu depois disso? O order block só desceu, abriu as ordens dos traders institucionais e subiu mais de 100 pips. Subiu mais de 100 pips. Por quê? Porque os institucionais entraram neste order block e depois subiram com preço. Enquanto os traders normais viam isso como uma clara tendência de baixa, vou mostrar, eles viam isso assim como uma tendência de baixa, né? Eles, quando viram esse movimento para baixo, através dessa linha de tendência, eles procuraram vender aqui, gerando o que? Liquidez, que é dinheiro dentro do mercado. Eles geraram simplesmente dinheiro no mercado aqui em cima. Por isso que os smart moneys só observaram esta consolidação aqui. Viram que o preço saiu da zona de equilíbrio e viu que o market maker quis com que o preço movesse para cima. Então, o que o Smart Money fez? Entrou no order block, que é este bloco de ordem aqui preto, né? Então, deixa eu apagar essa tinta toda para vos mostrar exatamente o que é um order block. Um order block é uma candle de baixa ou de alta com imbalance, com fair value gap. Então, é um order block, basicamente, esta candle preta aqui, que os smart money entraram para fazer com que o preço subisse de acordo com o sinal que os market makers deram. Então, família, esse é um movimento de expansão. Eu vou mostrar isso na prática, não se preocupem. Depois dessa aula vem aquilo que nós chamamos de prática 1, né? Depois daí, vamos continuar com as próximas aulas, né? Continuando, agora vamos falar de retração. Retração. O que é uma retração? Quando o preço se move para uma faixa de preço recentemente criada. Estão a perceber? É uma retração. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. O preço está a subir, né? Está a subir. Então, estes movimentos aqui são retrações, são pullbacks. Nós já estudamos isso no price action, né? No nosso módulo anterior, mas agora vamos entender como um smart money observa uma retração, né? Quando o preço retorna para uma faixa de preço recentemente criada, mostra a disposição do market maker de reavaliar para os níveis não negociados de forma eficiente a partir do valor justo. Deixa eu destrinchar isso para vocês. Um fair value gap
significa lacuna de valor justo. Tá? Então, quando o preço sobe, né, no geral, ele vem preencher uma lacuna de um valor justo, que é exatamente um gap. Agora, vamos ver isso na prática, né? O que nós procuramos no movimento de retração? No movimento de retração, nós procuramos por fair value gaps e liquidity voids. Então, vamos para o próximo slide para vos indicar. Então, estão vendo estas duas candles aqui? Estas duas candles são aquilo que nós chamamos de liquidity void. Então, este liquidity void, quais são as coisas que podem acontecer? Primeiro, o preço pode vir preencher 50% do liquidity void, depois continuar a cair, né? O preço pode vir preencher 100% do liquidity void e chegar no order block e cair. Estás a perceber? Por quê? Porque estamos numa tendência de baixa, uma tendência de alta. Isso é uma retração para preencher a liquidez do mercado. Estás a perceber? E dentro desse movimento de retração, não se enganem. Isso não significa que nós devemos vender ou comprar. Nós podemos muito bem, depois desse movimento de retração, comprar aqui e vender aqui. Estás a perceber? Nós podemos comprar e vender. E como fazemos isso? Simples. Tem um order block aqui. Estão vendo essa vela aqui? Isso é um order block. Esse é um order block sem fair value gap, sem contexto. Mas acredite em uma coisa, um order block sem contexto também possui um contexto. Ah, Yuri, como assim um order block sem contexto também possui um contexto? Afinal, nós quando aprendemos Smart Money Concepts com malta, nossos mentores, aprendemos que order block é todo candle que tem balance. Mano, isso é uma total mentira. Um order block é um movimento, é uma candle de baixa ou de alta dentro de um movimento maior, que é, deixa eu mostrar order blocks aqui nesse gráfico, só para vocês terem noção do que realmente é um order block. Primeiro order block é este aqui. Segundo order block é este aqui. Vamos notar, este order block foi respeitado até, estás a perceber? Aqui foi respeitado. Terceiro order block é este aqui. E esses order blocks, não se enganem. O preço chegou, criou essa pequena reversão, criou também este order block aqui, né? E depois daí operamos dentro dessa retração para cima, né? E o preço caiu, criou esse liquidity void. Ok, criou um liquidity void. Nós sabemos que sempre que um liquidity void é criado, nós temos que preencher de volta o liquidity void. Então, o que aconteceu? Estamos nesta tendência de alta, pequena tendência de alta, ou seja, retração. Isto daqui é um order block que foi respeitado aqui por estas candles, exceto para essa candle que veio a seguir dela. Esta candle preta também é um order block que foi respeitada por esta candle verde aqui. Esta candle aqui é um order block também. E se forem notar, todas as candles que eu estou a marcar, o preço nunca vai para baixo delas enquanto está na retração, exceto nesta primeira vela aqui. Mas isso são casos. O mercado é estático. Quando você lida com o mercado, está a lidar com probabilidades. É um mercado de probabilidades, não há certeza de nada nesse mercado. Nós apenas estudamos muito só para termos melhores chances de entender o mercado. Então, este é o conceito de uma retração e como vocês podem usar os order blocks no geral, né? Vocês vão entender, like, que tipo de entrada vocês devem tomar, todas essas coisas. Eu só estou a vos apresentar que numa tendência de baixo, né?
Vamos supor que nessa tendência de baixa, né? Todas as candles verdes são order blocks. Podem não ser order blocks respeitados, podem ser order blocks respeitados, mas institucionalmente, bancariamente, bancariamente, são order blocks. Então, peguem visão disso, amigo. Vamos para o próximo modelo, né? Que é o modelo de reversão. Então, primeiro, o que é uma reversão? Reversão é quando ocorre, quando o preço se move na direção oposta da direção comum. Ou seja, o mercado está a cair. Se o mercado começar a subir, é uma reversão. O mercado reverteu, já não está a cair, está a subir. E vice-versa. Se o mercado está a subir e do nada começa a cair muito, é uma reversão. Qual é a importância? Quando o preço reverte, indica que os market makers já tomaram o stop loss das pessoas e desdobram uma nova direção. Ou seja, eu caí muito para levar stop loss das pessoas que estavam a comprar. Agora que já não tem stop loss lá embaixo, já não tem dinheiro lá embaixo, vou para o outro lado para ir buscar dinheiro de outro lado, de outra direção. Estás a perceber? Na teoria é isso. O que nós procuramos numa reversão? Procuramos liquidity pools acima de highs ou lows antigos. O que são liquidity pools? Vou mostrar, né? Então, conseguem perceber, né? Desde o início, tem este high aqui. O preço subiu acima desse high, depois caiu. Isto é um liquidity pool, né? Caiu, criou este low, né? Aqui, este low. Opa, desculpa, mas este low aqui. O preço entrou, criou esta zona aqui, que é um liquidity pool, e subiu. Criou este high aqui. O preço subiu acima, criou este liquidity pool e o que fez? Reverteu, caiu. Tem este low aqui, o preço chegou abaixo do low, né? Criou um liquidity pool e o que aconteceu? Reverteu, subiu. Mesma coisa aconteceu com esse low aqui. O preço criou um liquidity pool pequeno e o que aconteceu? Subiu. Neste low aqui também, o preço criou um liquidity pool aqui e subiu. Neste high, estás a perceber? Depois de quebrar todos esses highs e depois de ter preenchido 50% desta zona de Fair Value Gap, ou seja, de zona de, como é que se chama isso mesmo? Ineficiência, né? Preencheu 50%, que é o valor necessário, vocês vão aprender isso com o tempo. Acabou subindo em cima do liquidity pool e reverteu. Chegou aqui embaixo, mesma coisa. Então, é um ciclo repetitivo que acontece no mercado, é provado isso. Estás a perceber? Isso é aquele modelo que chamam de Turtle Soup, né? Quando vou ensinar o Turtle Soup, que é um modelo que utiliza liquidity pools e liquidity sweeps para conseguirmos encontrar operações e seguir com as reversões, né? Um exemplo que eu vou dar aqui antes de passar nisso, né? Porque aqui não tem nenhuma operação para vocês seguirem, realmente vocês não vão conseguir operar isso sem ter conhecimento. Sempre que o mercado chega no high, por exemplo, neste high aqui, né? Esse é um time frame da H4, né? O mercado caiu, quebrou de novo, então espera-se uma reversão pequena, uma retração, aliás, dentro de um Fair Value Gap ou Liquidity Void no tempo menor, seja M5, seja M1, para cair com o movimento até a próxima zona de liquidez, que é aqui embaixo. Então, esse modelo todo eu vou ensinar mais à frente. Agora vocês precisam de entender coisas básicas do trade institucional, né? Então, continuando, vamos para o próximo modelo, que é o modelo de consolidação. Primeiramente, o que é uma consolidação?
Uma consolidação é quando o preço se move dentro de uma faixa. Não fui eu. Não fui eu. Desculpa lá, estavam a me perguntar uma cena e não queremos rascar. E não, é quando o preço se move dentro de uma faixa de preço, ou seja, o mercado está a consolidar, vou dar um exemplo aqui, né? O mercado está a fazer isto, está a criar só uma consolidação. Então, esta faixa de preço aqui é a faixa de consolidação, né? Então, basicamente, né? Se vão desde uma faixa de preço, dentro de uma faixa de trading, e não mostra vontade de subir ou descer, só fica a consolidar dentro. Então, qual é a importância desse tipo de movimento? Quando o preço consolida, indica que os market makers estão acumulando ordens dos dois lados, ou seja, do lado de buy e sell, esperando uma expansão em um termo próximo. Agora, como é que nós vamos saber qual é o lado certo que nós temos que estar? Essa é a questão. Por quê? Porque se o mercado está consolidado, ou vai para cima ou vai para baixo, certo? Logicamente, certo? Como nós podemos saber qual é o lado que nós devemos seguir? É aí onde nós procuramos no preço um movimento impulsivo fora da faixa de equilíbrio que se encontra exatamente na faixa de consolidação. Essa frase é um bocadinho complicada, mas vou mostrar na prática. Estão vendo? Vou marcar aqui esta zona aqui, né? Esta zona aqui, né? Esta é nossa faixa de consolidação. Então, dentro dessa faixa de consolidação, deixa eu mudar a cor aqui. Aqui no meio, né? Nesta linha amarela, temos a nossa faixa de equilíbrio. Então, dentro de uma faixa de consolidação, o que nós devemos procurar? Um movimento impulsivo para fora da zona de equilíbrio, que é isso que eu estava a explicar aqui. Movimento impulsivo para fora da faixa de equilíbrio, que se encontra exatamente na faixa de consolidação. Então, movimento impulsivo para fora da faixa de equilíbrio, onde aconteceu? Foi quando o mercado, basicamente, deixa eu mudar de cor aqui para vos mostrar bem. Foi quando o mercado fez esse movimento para baixo, rejeitou e depois fez esse movimento impulsivo para fora dessa faixa de equilíbrio. Está fora da faixa. Então, o que acontece? Nessa retração, nós podemos muito bem entrar dentro da zona de equilíbrio, numa trade aqui e subir com o mercado. Tem order blocks, tem fair value gaps que podemos muito bem operar com eles, né? Até porque notem que essa sombra aqui acabou tirando stop losses de pessoas que estavam com stop loss aqui embaixo, né? Então o mercado teoricamente já não tem motivo para cair. Por quê? Porque essa sombra limpou todos os stop losses. Então, depois dessa limpeza que o mercado fez, simplesmente tu entras aqui, né? E sobes com preço. Então, família, eu sei, é uma aula complicada, é um jeito novo de ensinar e tal, mas é assim como Michael J. Hudson ensina. Eu não vou fugir do método de ensino dele nem das aulas dele. Eu vou apenas pegar aquilo que ele ensinou e mostrar para vocês. Até porque eu não quero tomar partido da estratégia dele. Ele me ensinou e é nisso que eu sou bom. E eu vou vos ensinar agora trading institucional. Então, peace. A próxima aula vai ser prática para nós entendermos quais são as ferramentas que precisamos no ICT. Nós configuramos nosso gráfico, preço verde, preto e tal, todas essas coisas aqui. Então, fam, peace, let's work. Essa foi a primeira aula de ICT.